Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 38 até o 40. Uma passagem muito intrigante. João viu alguém expulsando os demônios em nome de Jesus. Estava expulsando os demônios. Mas, infelizmente, João ainda não tinha adquirido sabedoria suficiente para entender as coisas de Deus, que é o livro do Eclesiástico, capítulo 4, de 12 a 22, que está falando justamente isso, que a sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde manhã cedo serão repletos de alegria pelo Senhor. Na nossa caminhada, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus a graça da sabedoria para nós discernirmos bem as situações. Um homem estava expulsando os demônios, mas não fazia parte do grupo dos apóstolos. João, aqui é João, meus irmãos, aquele que deitava a cabeça no ombro de Jesus, que tem o Evangelho de São João, segundo São João, as cartas, aquele que fala que Deus é amor, aquele que diz ele que diz, né, que quem não ama a Deus, como é que você pode amar a Deus que não vê? E dizer que, e na questão do irmão, você diz que não ama. Como é que alguém diz que ama a Deus e despreza? É assim que ele fala. Me atrapalhei aqui um pouco. Como é que você diz que ama a Deus e despreza o seu irmão? Ele, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aqui é esse João. É aquele mesmo João que quando Jesus estava indo da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, no caso, e mandou 2 pessoas à frente para que pudessem encontrar uma pousada para Jesus na Samaria, porque Jesus precisava lá, junto com eles mesmo, para descansar, e eles não foram recebidos. E João pediu que descesse fogo do céu. Ele estava ainda num processo de discernimento, de conhecimento da vida dele. Ele ainda estava indo, ele estava seguindo Jesus, mas ele ainda não tinha adquirido a maturidade suficiente. Muitos de nós estamos seguindo Jesus, mas não temos a maturidade suficiente ainda. Aí nos julgamos melhores do que os outros. Aí fazemos distinções de pessoas. Mas Jesus, porque ele é a sabedoria. Não é que ele tem sabedoria, ele é a sabedoria. E por ele ser a sabedoria, claro, ele tem sabedoria. Nós adquirimos a sabedoria, mas Jesus, ele é a sabedoria. Jesus agora dá o discernimento, porque João havia proibido aquele homem de continuar expulsando os demônios em nome de Jesus, mas não fazia parte do grupo. Aí Jesus diz: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim.
Quem não é contra nós é a nosso favor, embora não faça parte do nosso grupo. Muitas vezes nós caímos nesse orgulho. Aí tem o grupo lá da renovação carismática, tem o grupo dos casais, tem o grupo de jovens, tem o pessoal da Legião de Maria, dos Vicentinos e tal. Aí o grupo dos Vicentinos são aqueles que estão ali praticando a caridade, fazendo o bem. Aí de repente ele encontra uma pessoa que está fazendo a caridade também, mas não faz parte do grupo dos Vicentinos. Aí a pessoa proíbe. Quantas pessoas na renovação carismática, com essas questões de oração, que devemos rezar pelo outro, né? Vamos rezar pelo outro. Aí encontra uma pessoa lá que está rezando pelo outro, mas ele não é carismático, é assim que o pessoal diz. Você não pode rezar não, porque para você rezar você tem que primeiro receber o batismo do Espírito Santo e ser carismático. Você não pode. Vocês estão vendo, meus irmãos? Falta de sabedoria, falta de discernimento. É isso que Jesus está justamente falando. Não proibais. Tá certo, não faz parte do nosso grupo, mas está lá rezando, está lá fazendo bem, está praticando a caridade. Quantas pessoas, infelizmente, viveram essa situação aí de exclusão, de ser tirado daquela situação, de ser proibido, porque não faz parte do nosso grupo. E é preciso entender, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele age no coração de todos. Ele age no coração de todos. E o Espírito Santo não deu para nós assim um crachá, dizendo assim, você é apto e só você pode fazer isso. Claro, tudo com os devidos discernimentos. Os dons carismáticos, por exemplo. Deus age em nós através dos dons carismáticos, que é um dom de serviço. Então, de repente, alguém vem e me pede um conselho. E eu não faço parte do grupo dos conselheiros. Mas naquele momento a pessoa me pediu e Deus agiu através de mim, embora eu não faça parte do grupo dos conselheiros. Mas eu, embora não faça parte do grupo, mas eu estudo o catecismo, eu leio a palavra de Deus, leio bons livros, e ali Deus concede a graça, embora eu não faça parte daquele grupo. Não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, nós precisamos ter a caridade. Essa caridade e esse discernimento que Jesus teve em João. Tá certo, ele não faz parte do nosso grupo. Mas você está me dizendo que ele está expulsando os demônios no meu nome. Então, se ele está expulsando o demônio no meu nome, embora não faça parte do nosso grupo, mas significa que ele está do meu lado. Está entendendo, meus irmãos? Não é uma coisa assim também tão fácil de discernir no dia a dia. Porque também tem muita gente hoje que está usando o nome de Jesus para o proveito próprio. Não é para o bem do outro, mas para o proveito próprio. Tem gente aí que está expulsando demônios e dizendo que está em nome de Jesus, mas não é em nome de Jesus coisa nenhuma. Está usando o nome de Jesus de forma errada. Ele está querendo lucrar, ele está querendo ganhar dinheiro, mas ele não é por caridade e por amor. Mas a gente encontra pessoas tão humildes, simples, que está ali, é católico, participa ali da igreja, viu? Mas não faz parte de nenhum grupo.
mas dá cada palavra certeira. Naquela simplicidade, Deus age. Eu vou contar um exemplo que um dia eu estava ouvindo, que não sei se foi Dom Henrique que contou, o finado, né? Dom Henrique, que contou essa história. Tinha um sacerdote ali que ele, na paróquia, ele fazia muitas coisas, mas ele já estava se tornando assim, estava indo muito para o lado da vaidade, da fama, já se considerando bom. Eu me recordo que foi mais ou menos assim que foi contada essa história. E um dia uma senhora muito simples, ela falou assim para o padre: Padre, eu gosto muito do senhor na missa, naquele momento, aí quando falou, né? Na missa, naquele momento, o padre já foi se achando assim. Ela diz: naquele momento em que o senhor faz a consagração, e depois que o senhor consagra, o senhor se abaixa, ou melhor, o senhor se ajoelha. E eu tô cá de baixo, padre, quando eu olho, eu não vejo mais o senhor, eu só vejo só Jesus. Olha que sabedoria dessa mulher. Que sabedoria. Imagine a cara do padre naquele momento, né? Vendo a simplicidade daquela mulher, mas ela não faz parte do grupo do clero, ela não fez filosofia, ela não fez teologia, ela não fez mestrado de doutorado, mas na simplicidade ela ensinou para o padre: Padre, olha, cuidado, quem deve aparecer é Jesus Cristo. Quantas vezes os nossos pais, na simplicidade, os nossos pais, eles nos ensinam. Não fizeram faculdade nem nada. Não faz parte do grupo dos nossos. No mundo aí pagão, eu vi um vídeo que eu fiquei assim admirado. Uma mãe, ela foi participar da formatura da sua filha. Só que a filha dela não a chamou para participar da formatura, porque não fazia parte do grupo dela, das formadas, das doutoradas, das sábias, não fazia parte. E ela tinha vergonha da mãe, porque a mãe trabalhava com reciclagem, indo nos lixos, pegando coisa. E foi justamente com esse lixo, essas coisas que ela pegou, que ela ajudou a filha dela a se formar. E no dia da formatura, a filha ficou ali com vergonha e não chamou a mãe. Pois bem, a mãe foi, se arrumou bem, colocou um vestido de gala e ela colocou por cima do vestido um saco, esses sacos de lixo. Rasgou assim a parte de cima, do lado, colocou por cima. E a mãe foi lá e pegou o microfone, falou no microfone. Que vergonha, meus irmãos, mas que sabedoria daquela mãe. Mas que sabedoria por parte daquela mãe. Ela dizendo: ajudei minha filha, como pegando isso, o lixo aí, reciclando as coisas e tal. E a minha filha não me chamou para participar da formatura dela, e eu que ansiei com tanto desejo o dia da formatura da minha filha. Quero dizer, minha filha, para você que eu não tenho vergonha, porque o meu trabalho é um trabalho honesto e foi com esse trabalho que eu ajudei você. Eu não tenho vergonha de você não, minha filha. Ela rasgou o saco todo que estava ali, ficou só com a roupa bonita que ela estava, e disse: agora minha filha, vem cá para me dar um abraço.
Que sabedoria, meus irmãos. Vem cá, minha filha. Eu estou orgulhosa de você. Vem cá, minha filha, que eu preciso dar um abraço em você. Não fazia parte do grupo dos sábios, dos inteligentes. Mas que sabedoria, que lição ela deu para aquela mulher. Por isso que a primeira leitura hoje, eu convido você a ler o livro do Eclesiástico hoje, capítulo 4, do versículo 12 até o 22. E medite essa sabedoria que nós precisamos ter para saber discernir as coisas. João ainda não tinha compreendido as coisas, estava aprendendo. Aí depois, quando nós vemos lá o João na velhice, já um homem muito sábio. Amai-vos uns aos outros, convidando as pessoas a amar a Deus. Deus é amor. O tempo nos ajuda. Então tomemos muito cuidado, meus irmãos, nas atitudes que nós tomamos sem o devido discernimento. O tempo vai nos amadurecendo. Hoje tem muitas coisas que hoje eu faço, que eu falo, que no passado eu não falava. Hoje eu falo de uma forma mais diferente. O tempo vai nos amadurecendo e é preciso permitir que o tempo amadureça. Ele não faz parte do nosso grupo. Mas João, você não percebeu? Ele está fazendo no meu nome, ele está expulsando o demônio. Primeiro que quem expulsa demônio é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele estava expulsando em nome de Jesus, então ele estava fazendo em nome de Deus, e quem expulsa é Jesus. Mas não fazia parte do nosso grupo. Então, se não faz parte do nosso grupo, né? Então não pode fazer. Que Deus nos dê a graça do discernimento, que tenhamos muita sabedoria, para que nas situações da nossa vida, diante da sabedoria que nós adquirimos e que Deus nos dá, nós possamos discernir bem as situações, para nós não maltratarmos os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.